Olá a todos, sou Simon Mainwaring. É um grande privilégio ter a oportunidade de compartilhar algumas ideias com vocês novamente. Eu tive a sorte e a honra de participar do primeiro Social Good Brasil há 10 anos. E é ótimo poder me reconectar e conversar com vocês novamente. É interessante porque eu assisti o vídeo da palestra que eu fiz 10 anos atrás e um dos principais temas que eu defendi naquela época foi que o futuro do lucro era o propósito. Essa foi uma ideia bastante perturbadora naquela época, porque as redes sociais estavam recém-surgindo, Facebook, Twitter, e a maioria dos negócios estava concentrada no lucro pelo lucro. E a ideia de que o futuro dos negócios se resumia no quanto uma empresa tem um propósito, na diferença que ela faz no mundo e no seu papel para melhorá-lo, tudo isso parecia uma coisa da estratosfera, mas aqui estamos 10 anos mais tarde e em todo o mundo as pessoas cada vez mais falam no seu propósito. E vemos isso em todos os níveis. Vemos o CEO da maior empresa de gestão financeira do mundo, Larry Fink, da BlackRock, falando sobre a necessidade das marcas de liderarem com um propósito. Vemos os CEOs das maiores empresas do mundo falando que o novo propósito de uma empresa deve ser um propósito social, além de dar retorno aos acionistas. E vemos grandes corporações crescendo em todo o mundo. São todos indicadores, assim como o que a gente ouve em Davos, todos os esforços pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, todos são pontos que defendem essa ideia de que os negócios estão acordando para uma nova responsabilidade, que é melhorar o nosso futuro, parcialmente porque são responsáveis em grande parte pelo impacto no meio ambiente, mas também porque estão melhores equipados para fazer algo a respeito. Eu devo dizer que quando eu reflito sobre aquela época, 10 anos atrás, era 2010, 2011, parece que o mundo estava à nossa frente, no sentido de que, com essas plataformas de redes sociais, parecia que podíamos começar a ter diálogos entre instituições e cidadãos, entre marcas e consumidores, e que isso levaria a uma mudança social em grande escala. E era sobre isso que tratava o meu primeiro livro, We First, e parecia uma grande oportunidade para mim. Tendo dito isto, com toda a honestidade, ao longo da última década, temos visto que, em linhas gerais, essas plataformas deram lugar à publicidade e à receita que podem gerar. E temos visto isso com relação à privacidade, discursos de ódio e outros. Então, eu acho que muito trabalho bom foi feito através das redes sociais, mas, para mim, grande parte da promessa das redes sociais foi perdida porque havia muito dinheiro a ser ganho. Então, quando vemos onde estamos hoje, aqui em 2021, quase 2022, como o futuro se apresenta? Sabe, eu acho que é um momento interessante, porque ao longo da última década, não só algumas das promessas das redes sociais se dispersaram, mas também todos os problemas que queríamos solucionar pioraram. A crise climática, a perda da biodiversidade, a acidificação dos oceanos, o plástico, a poluição nos nossos oceanos e em nossas vidas, as desigualdades sociais e questões muito importantes como a Amazônia, por exemplo. Com isso em mente, isso coloca um ônus ainda maior nos negócios para que se apresentem de um modo diferente. E se eu fosse fazer uma comparação de como eu pensava há 10 anos atrás e como eu penso hoje, há 10 anos, no meu primeiro livro, eu pensava em como poderíamos nos basear nos negócios como eram, através das redes sociais, para escalonar e acelerar as ações para o bem. Agora, como as coisas pioraram, eu acredito que precisamos pensar, reimaginar e reinventar os negócios, porque as linhas de tempo contra as quais lutamos estão se contraindo. E o que eu vejo acontecendo é o seguinte: neste momento, lá no futuro, todas essas questões, o clima, a biodiversidade, estão se acumulando e piorando e estão voltando até nós no presente. E isto vai criar uma curva crescente de expectativa em todo o mundo em cima dos negócios, não importa em qual lugar do mundo, para que façamos mais o bem, para que efetivamente sejamos parte da solução e não parte do problema. Então, eu acredito profundamente hoje que não só precisamos de uma reengenharia total nas empresas, mas que também o luxo de controlar o
o quanto e o quão rápido uma empresa muda será arrancado de suas mãos. Não vamos mais poder escolher. Essas questões serão tão reais, tão presentes e tão agudas em nossas vidas que nós vamos ter que ser muito claros diante de nossos consumidores, nossos clientes, mas também de nossos funcionários, de nossos investidores, de que estamos oferecendo soluções adequadas. Se não for assim, a nossa licença social para operarmos será revogada. Também não conseguiremos fazer as vendas que precisamos fazer, não poderemos atrair os talentos que precisamos para que a nossa empresa cresça e não conseguiremos investimentos, especialmente as empresas mais jovens, para chegarem ao próximo nível de crescimento. Portanto, essas questões têm piorado e o tempo está se esgotando e nós perdemos algumas das oportunidades com as redes sociais. Desperdiçamos. Então, o que fazemos? Bom, eu passei os últimos 3, 4 anos pensando sobre isso, porque eu não acho que estejamos avançando o suficiente, rápido o suficiente. E assim como no livro We First, onde eu defendi a ideia de mudarmos de uma mentalidade I First, primeiro eu, para uma mentalidade We First, primeiro nós, eu me perguntei qual é a raiz do problema. E cada vez mais eu cheguei a 3 cenários distintos para o nosso futuro. O primeiro é não fazermos nada diferente do que fazemos hoje, e as coisas vão piorar e vamos nos encrencar. A segunda é que a metade de nós faremos mais o bem e a outra metade continuará fazendo o que tem feito agora. Mas, infelizmente, o bom trabalho de uma metade vai ser desfeito pela negligência da outra metade. Então, não vamos chegar longe o suficiente, rápido o suficiente. Ou todos começamos a trabalhar juntos, todos assumindo a responsabilidade para permitirmos que o nosso futuro seja melhor, não só para nós mesmos, mas para as gerações futuras. E eu digo isso porque eu tenho um problema em relação ao que muitas pessoas falam, que é essa ideia do capitalismo de partes interessadas. E é muito importante, porque isso parece uma grande mudança do capitalismo de acionistas, que trata de nós certificarmos de que os nossos acionistas tenham retorno de seus investimentos a qualquer custo, para um capitalismo de partes interessadas, onde levamos em conta todas as partes afetadas pelos nossos negócios, incluindo o meio ambiente, que chamam de capital natural. Porém, acho que temos que ir além. Não se trata apenas de compartilhar as recompensas, e sim compartilhar as responsabilidades. Por isso, eu defendo a ideia de que todos temos que nos apresentar de maneira diferente. Não podemos estar numa situação onde ninguém faz nada ou onde somente a metade se posiciona. Temos que trabalhar juntos de formas novas. Portanto, o foco do meu novo livro é liderar com o nós. Isso significa que você precisa usar esta simples ideia de colocar o bem-estar do coletivo primeiro, como ponto de partida, em termos de mentalidade, como um processo através do qual você alcança os resultados que deseja, e como um estágio final, como a aspiração, em termos de como seu sucesso ou crescimento se dará. E, de fato, o que isso significa é a ideia de que estamos nessa bagunça porque cada um de nós fez algumas ações pequenas que sozinhas não eram tão importantes, mas que, quando agrupadas, criaram toda essa poluição, todas essas emissões de carbono, etc., etc. Então, todos nós precisamos contribuir para sairmos dessa situação que criamos. Todos temos o rabo preso. Então, a ideia de liderar com o nós, com cada um de nós assumindo a responsabilidade para tornar o futuro melhor. Como é que é isso? É muito simples. O que você compra? Que empresas você apoia? Você investe seu dinheiro nas empresas que quer que sejam bem-sucedidas? São as empresas que usam práticas que recuperam a natureza? Ou são as empresas que fazem parte do problema? Onde você trabalha? Você trabalha para empresas que estão fazendo bem, que verdadeiramente têm diversidade e inclusão e que estão realmente celebrando o melhor das pessoas e ajudando a construir um futuro melhor? Ou você só está recebendo o seu salário para pagar as contas? Você pode fazer uma escolha diferente. E se estiver investindo, aonde está colocando o seu dinheiro? Se você compra ações ou paga algum plano de previdência, quem você está apoiando com seu dinheiro? Essas são algumas das maneiras através das quais todos nós, sejamos mãe, pai, irmão, irmã, filho, filha, podemos comparecer de forma mais significativa, usando um veículo elétrico, se possível, ou trabalhando para a empresa certa e por aí vai. Com isso em mente, eu faço uma distinção entre o que normalmente se conhece como ciclo virtuoso versus aquilo que eu chamo de espiral virtuosa.
O ciclo virtuoso é uma ideia bem conhecida de que todos do mundo empresarial já discutem há muito tempo, que é a ideia de que você se dá bem quando faz o bem. Isso faz muito sentido, mas o problema é que não vai longe o suficiente. Eu vou dizer por quê. Geralmente, o ciclo virtuoso é autolimitante ou se aplica aos seus funcionários, aos seus clientes, aos seus fornecedores e ao bem que você pode fazer através da filantropia ou sustentabilidade. Mas não faz nenhuma relação com os concorrentes, não se eleva a todo um setor industrial, não alavanca o tecido conjuntivo entre todos os aspectos das empresas e da sociedade que será necessário se quisermos acelerar e escalonar a nossa resposta. Então, eu vejo as coisas assim. Imaginem uma seta, onde a parte de baixo sou eu e a parte de cima somos nós. Uma seta virada para cima. E ao redor dessa seta há uma espiral que se amplia. E é no sentido dessa espiral ascendente que você cria impacto. O primeiro nível sou eu enquanto indivíduo. O próximo nível são líderes, empresas, fundadores, CEOs, pessoas em cargo de influência. Então há a cultura empresarial mais acima nessa espiral. Todos os funcionários e fornecedores. E mais acima você tem a sua comunidade, os seus clientes e consumidores e também os seus parceiros. E acima disso você tem a sociedade como um todo, onde as marcas podem liderar conversas culturais para moldar questões como posse de armas, empoderamento feminino, casamento homoafetivo. Lá na parte de cima do nós, temos essa ideia de negócios transcendentes, que é onde há harmonia entre a humanidade e o planeta, onde se pratica os negócios de tal forma que eles regeneram a natureza, que em troca dá suporte ao mundo empresarial e à sociedade como um todo. Então, é uma mudança importante que vai de um ciclo virtuoso a uma espiral virtuosa, porque nos permite destravar e lançar mão da sinergia entre todos esses níveis diferentes para acelerarmos a nossa resposta. Eu acredito que este seja o próximo estágio, acima e além da ideia de que o futuro do lucro é o propósito. Nós realmente precisamos abraçar a ideia do propósito coletivizado, o que significa que há uma ressignificação do propósito dos negócios como um todo e também há um propósito específico de cada empresa ou negócio, seja você grande, pequeno, BTB, BTC, DTC, não importa. Efetivamente, você cria um movimento dos movimentos. O propósito dos negócios é um movimento, que é recuperar ou regenerar a natureza, o que vai permitir uma sociedade próspera e abundante. Mas dentro disso tudo temos movimentos independentes que algumas empresas estão liderando, e essa mudança que criamos contra essas linhas do tempo que se contraem é o resultado de todos esses esforços. E é com isso que eu fico tão entusiasmado. Eu quero me basear na razão para o meu entusiasmo, porque, especialmente se você é jovem, é muito fácil ficar desiludido nesse momento. É quase desanimador. Esses problemas que estamos tentando resolver são maiores do que qualquer um de nós. E esse é justamente o propósito do modelo Lead with We. Trata da ideia básica de que todos temos um papel a cumprir e que quando fazemos isso juntos, não há nada que não possamos alcançar. Portanto, eu quero explicar por que eu estou otimista. Aqui estão algumas das razões. Primeiro, eu acho que os seres humanos têm um instinto de sobrevivência muito poderoso. Eu não acho que queiramos sair do mercado. Eu não acho que queiramos esperar algumas décadas para vermos a Terra se deteriorar e se tornar um pesadelo distópico. Eu acho que vamos mudar rapidamente porque queremos prosperar. Em segundo lugar, eu acho que há uma consciência incrível, aumentada, inspiradora acerca de questões importantes, especialmente a crise climática. E há muitas coalizões e parcerias incríveis se formando em todo o mundo numa escala sem precedentes. As pessoas estão alertas e estão se mobilizando para enfrentarem esses desafios. Com base nisso, eu diria que há uma demografia mais jovem surgindo como nunca vimos antes. A geração Z está surgindo com tanta paixão e compromisso em melhorar o nosso futuro. E você olha o mundo através de uma lente de valores, porque você cresceu ouvindo falar sobre a preocupação com o futuro. Então, você quer fazer uma diferença o mais rápido possível. Eu também estou otimista porque a classe dos investidores está acordando, porque você pode falar sobre fazer o bem o dia inteiro, mas isso nunca vai funcionar se o dinheiro não acompanhar.
o dinheiro que torna os negócios possíveis. E especialmente nos últimos 18 meses, por conta da Covid, vimos uma conscientização da classe de investidores, investidores institucionais, grandes fundos de pensão, assim como os investidores de varejo, pessoas que compram ações, eles dizem: queremos apoiar as empresas que estão fazendo bem. Além disso, temos tecnologias exponenciais que podem oferecer soluções em grande escala sem precedentes. Com inteligência artificial, telefonia móvel, temos tantas oportunidades de alavancar essas tecnologias para encorajar este novo comportamento. E vemos isso surgindo o tempo todo. Também percebo que estamos começando a olhar para a natureza buscando inovação. Estamos começando a ver que o mundo natural nos cerca desses blueprints biológicos que são função de milhares de anos de evolução e que tem tanto conhecimento herdado que podemos olhar para a natureza para solucionar as coisas que temos em nossa vida e também respeitando o mundo natural. Além disso, eu acredito muito na bondade natural dos seres humanos. Eu acho que somos conectados uns com os outros, não importa quão divididos estejamos, faz parte da nossa química cerebral, mas também estamos conectados com o mundo natural, com a natureza. Nós nos restauramos quando olhamos para a natureza e temos esse entendimento fundamental de que quando cuidamos da natureza, a natureza cuida de nós. Eu acho que essa é uma das formas mais poderosas pela qual vamos retomar o nosso otimismo, cuidando e nutrindo a nossa natureza. Termos esse espanto em relação a esse mundo maravilhoso que vivemos. E, finalmente, eu acho que a Covid foi um chamado, porque colocou todo mundo em estado de alerta de que algo está errado e precisamos fazer as coisas diferentes. Então, eu vejo cada vez mais pessoas optando por serem otimistas. Por quê? Estão optando por serem otimistas porque é uma profecia. Porque se todo mundo pensar em ser pessimista e pensar que não há nada a fazer, aí, claro, sairemos do mercado logo, mas se acreditarmos profundamente que cada um de nós pode fazer um pouquinho do bem, as outras pessoas vão fazer o bem também, e isso vai se acumular e vamos começar a ver mais resultados, isso vai inspirar mais pessoas. As forças do mercado vão recompensar mais, o capital que torna as coisas possíveis vai também apoiar isso, e rapidamente isso vai influenciar boas e más empresas a adotarem as boas práticas que irão restaurar o nosso futuro e a natureza. Por isso eu estou entusiasmado, embora nos últimos 10 anos as coisas tenham piorado. Mas isso exige uma nova expectativa e uma nova responsabilidade de todos nós. Por isso precisamos comparecer. Não se trata de uma empresa, de um indivíduo, de um bilionário. Nós precisamos trabalhar juntos. Por isso, eu acredito profundamente na necessidade de liderarmos com o nós. Para mim, então, é uma grande honra compartilhar o meu pensamento com o Social Good Brasil depois de 10 anos. É um evento tão extraordinário e a comunidade que vocês têm é tão poderosa quando trabalham juntos. E se quiserem entender melhor a respeito do raciocínio por trás do livro Lead With Me, porque eu só falei por alto, procurem o livro na Amazon ou acessem o site leadwithwe.com e poderão encontrar mais informações. É um grande privilégio me reconectar com vocês. Parabéns pelos 10 anos de existência e espero continuar a fazer parte dessa comunidade no futuro.